Irmãos, essa noite o nosso pregador dessa noite é o pastor Alexandre de Siqueira. Foi convidado para ser o mensageiro dessa noite. Ele é membro da Igreja Batista Central de Taguatinga, onde atua como pastor de jovens, né? Tem 2 filhas, é casado, tem 2 filhas, a idade eu não lembro, ele vai dizer, 15 e 13 anos. E o pastor Alexandre é bacharel em teologia, formado também em psicologia, licenciado em história, mestre e doutor em teologia, e atualmente ele atua como coordenador do curso de bacharel em teologia da FTBB e do mestrado também em teologia ali na FTBB. Pastor Alexandre, que Deus te use essa noite, Deus assim o abençoe. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Alegria, profunda alegria, e quero compartilhar com os irmãos que nós encerramos mais um semestre na Faculdade Teológica Batista de Brasília, e nesse semestre nós contemplamos o que estamos a sonhar com uma nova matriz, agora para o segundo semestre com uma possibilidade de 4 turmas, vindo 4 angolanos para estudar conosco, enfim. Sábado agora teremos a coletânea sendo apresentada, o término da primeira turma do mestrado e o início da segunda turma do mestrado. Alegria, estamos felizes enquanto Faculdade Teológica Batista de Brasília. Feliz estou também com a ênfase aqui da Igreja Batista Memorial em discipulado, e compartilho com os irmãos o texto que vou aqui refletir, Atos capítulo de número 15, a partir do verso de número 6. É nesse que eu queria concentrar meus esforços nessa noite, a fim de que o Espírito Santo, assim como já tem falado, fale poderosamente aos nossos corações. Diz assim o texto, Atos capítulo de número 15, a partir do verso de número 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Vamos orar mais uma vez? Abaixe sua cabeça e convido você a comigo orar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de findarmos uma semana, de iniciarmos outra na Tua presença, de cantarmos, de intercedermos uns pelos outros. E agora a Tua palavra lida, que o Teu Espírito que sonda e conhece os nossos corações, e que o Teu Espírito que coloca nos nossos lábios o que devemos falar com a mesma liberdade, ministre a cada um que me ouve, e que o Teu nome exaltado continue, e que verdadeiramente haja transformação para a honra e glória do Teu nome. Tua bênção sobre as nossas vidas, é no nome de Jesus que oramos. Amém. Quando penso em discipulado, ao longo de alguns anos, de vários conceitos, entre várias literaturas, 2 pilares me acompanham. Se pudesse, então, falar sobre a importância do discipulado ou sobre a necessidade dele, 2 seriam os pilares. Primeiro, todos nós precisamos de ajuda. E o segundo, todos nós somos auxiliadores. Da mesma forma que buscamos ajuda, o foco também é dar ajuda. É compartilhar o nosso fardo, mas é também suportar o fardo dos outros. É viver, é cultivar relacionamentos com sabedoria e amor.
Transformar vidas, ser transformado, é fruto de uma convivência. Forjar vidas, ser edificado, perpassa relacionamentos com sabedoria e amor. Todos nós precisamos de ajuda, todos nós somos auxiliares. Todos nós queremos, de alguma forma, mudar. Todos nós buscamos mudar. Uma nova semana se inicia e nós queremos que seja diferente. Mudar talvez seja um objetivo que tenha sido intenso nas nossas vidas. Talvez você queira ser mais confiante e mais engraçado, ou menos nervoso e depressivo, ou menos dominado pelas suas emoções. Cultivar relacionamentos com sabedoria e com amor, viver uma vida de discipulado, viver uma vida de busca e contínua de maturidade, é indagar. Por quê? Por que você gostaria de mudar? Por que nós queremos mudar? Qual é a razão de você querer ser um pai ou uma mãe melhor? Um marido ou uma esposa melhor? Um profissional melhor? Algumas possibilidades podemos elencar, e a primeira que trouxe aqui, talvez você pode querer mudar para que Deus fique impressionado com você, ou para que Ele o abençoe, ou para que de alguma forma você se salve. Nós queremos corrigir os nossos pecados pela nossa própria força, pela nossa própria conta. Nós queremos afirmar que somos suficientes, que somos capazes de ter o mérito. Ou outra possibilidade de querer mudar seria porque você, porque eu, queremos nós que outras pessoas se impressionem conosco. O problema de tentar provar a nós mesmos para as outras pessoas é que tal prática estabelece um padrão. As pessoas nos observam, as pessoas nos conhecem. Às vezes nós temos a impressão, aqueles que são professores, aqueles que estão em evidência, e você vai em qualquer lugar, aqui em Brasília, e alguns até fora de Brasília, e sempre tem alguém te olhando, e na dúvida você já levanta a mão: oi, tudo bem, como vai? Oi, tudo bem, como vai? A certeza de que nós temos é de que, se queremos impressionar outras pessoas, verdadeiramente nós temos um problema. Ser padrão se tornará um problema, porque nós temos padrões que podem ser pecaminosos, padrões que são frutos da religiosidade. Uma terceira possibilidade talvez seja que você, que eu, que nós queremos nos sentir bem conosco, bem consigo mesmo. Quando nós erramos, nós sentimos vergonha pelo nosso pecado. Então, acreditamos que, se corrigirmos o quanto antes, de forma rápida, precisa, objetiva, tudo dará certo. Por que queremos mudar? Por que desejamos mudar? O que há de errado em queremos mudar para nos provarmos a Deus, às outras pessoas ou a nós mesmos? O que isso está de errado? O que nós conhecemos a cada semana que se finda e que se inicia é que tentar provar a Deus, às outras pessoas, a nós mesmos, não funciona. Não conseguimos. Alguns estão há anos tentando, outros estão buscando soluções extraordinárias para que esse feito ocorra, mas a verdade é, não funciona, não mudamos. Faz, ao contrário, com que a mudança seja só para mim mesmo, só para o meu eu, e isso me faz parecer então suficiente, medíocre, bom. Mas a verdade é que esse esforço, esse
mérito, essa tentativa tem como glória só a busca de mim mesmo. E o melhor conceito que podemos dizer nessa busca em querer mudar, porque queremos sempre mudar, é conceituar o pecado como viver para a minha glória e não para a glória de Deus. Nós sabemos que o chamado cristão para a santidade e para a perfeição é o chamado de Jesus para vivenciar a cura e a transformação. Por isso nós queremos mudar. Queremos mudar porque queremos ser transformados em santidade e em perfeição. Queremos ser melhores pais e mães, queremos ser melhores profissionais, esposo, esposa. Queremos vivenciar a cura, vivenciar a transformação. Mas esse caminho, esse percurso, essa jornada exige, como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, verso de número 2, transformação da nossa mente. E ela começa com a fé. As nossas convicções, elas estruturam os nossos pensamentos. A nossa crença e os valores que nós adotamos moldam a nossa mente e, consequentemente, a visão que temos da vida, do mundo e dos relacionamentos. Sabemos que a linguagem é significativa no nosso dia a dia. Aquilo que estamos a sentir, a perceber, tudo isso nos influencia e, consequentemente, pode fazer cultivar relacionamentos com sabedoria e amor ou repudiar qualquer crescimento de fé que purifica o nosso coração. A fé que purifica o coração. A fé que purifica o coração nos ajuda a reordenar e transformar os nossos sentimentos e as nossas emoções. A fé que purifica o coração permite vivenciar a cura em circunstâncias ou situações, às vezes, que nos surpreende. Essa fé que purifica o coração, ela transforma os nossos sentimentos e as nossas emoções. No Antigo Testamento, o texto traz para nós o coração, então, cuja fé purifica. O sentido literal de coração é peito, ou a sede da vitalidade física. No sentido figurado, nós temos diversos versículos, representa primeiro o coração, segundo Crônicas 17:6, o próprio coração. Em Deuteronômio 29:3, esse coração significa a sede das funções racionais. Em Jeremias 23:20, o lugar do querer, o lugar do planejar. E por fim, a fonte da conduta religiosa e ética. Quando avançamos no conceito e na busca dessa palavra, entre os gregos, fisiologicamente denota o órgão central do corpo. Figuradamente, ele é a sede das emoções, a sede do pensamento. Na Septuaginta, coração é o órgão da vida humana, que inclui o intelecto, a vontade e a vida religiosa. No Novo Testamento há um rico uso de coração. Primeiro, a sede dos sentimentos, desejos e paixões. A sede do pensamento e do entendimento. A sede da vontade e o centro religioso para o qual Deus se volta, que é a raiz da vida religiosa e que conduz a nossa conduta moral. Seja qual for, Antigo Testamento, Septuaginta, o judaísmo rabínico, no Novo Testamento, nós temos a importância do coração. E o texto de Atos nos impulsiona, 15:9b, a compreender que a fé purifica o nosso coração, seja ele o centro religioso, a sede dos nossos pensamentos, a nossa compreensão, o nosso entendimento, as nossas emoções. Atos 1:24 e Atos 15:8, nós temos o termo apresentado
conhecedor de corações. E esse termo se aplica a Deus. Esse termo expressa a ideia familiar de que Deus, ou o próprio Cristo, ele pode enxergar o íntimo do ser. Aquele lá no Antigo Testamento que sonda os nossos corações e que conhece os nossos pensamentos, as nossas emoções, que conhece todo o nosso intelecto e a nossa vontade, a nossa religiosidade. Atos, capítulo 15, do verso 6 ao verso 11. Numa prática discipular, podemos organizar da seguinte forma: qual o problema? Se você voltar ao capítulo 15, o problema que nós temos é que gentios se convertem. E todo convertido, então, é apresentado a ordem, a obrigação farisaica de ser circuncidado e então ensinado a observar a lei de Moisés. Este é o problema. Que houve uma adesão à fé, glória a Deus, mas o próximo passo é ter alguns princípios, é se revestir de algumas ferramentas. A mensagem é que Deus, como nosso Salvador, é quem abre e abriu o coração deles, porque foi o próprio Espírito que os tornou receptivos a essas boas novas. E aqui a mensagem do Evangelho é sinônimo de salvação. O conhecimento é que somente Deus salva o seu povo. Deus conhece o coração. A Ele é dado a responsabilidade, porque somos sua criação, de enxergar o íntimo. A Ele nós temos a certeza de que, ao sondar, Ele nos prova. Ali, no coração, é o lugar onde Deus implanta e aumenta a fé, e que passa a ser expressa então em obediência e em perseverança. A fé que purifica o coração torna então o ser movido no seu intelecto, na sua vontade, na sua religiosidade, em busca de obediência, em busca de perseverança. Deus então não olha os sinais exteriores, mas Ele foca em examinar o coração. Em 2 Tessalonicenses, nós temos Paulo advertindo e dizendo mais uma vez, em 2 Coríntios, mais uma vez dizendo a vocês: estou pela terceira vez retornando e vocês continuam fazendo os mesmos pecados. Examine os seus corações, coloquem à prova a vossa fé. A santificação é Deus removendo a distinção entre judeu e gentio. Em Gálatas nós vamos ver que somos um só em Cristo Jesus. E com a base na fé verdadeira do crente em Cristo, Ele, o nosso Deus e somente Ele, limpa o nosso coração sem exigir que alguém seja circuncidado. A salvação, o texto expressa: somos salvos por meio da graça do Senhor Jesus Cristo. Se esquematizássemos o texto de Atos, se organizássemos a fé que purifica o coração, eis o pano de fundo do problema, o debate a ser apresentado, a mensagem, o conhecimento, a santificação e a salvação. O poder transformador de Deus. Este transforma os nossos corações pecaminosos, os nossos comportamentos errados, as nossas emoções negativas. E esse poder transformador de Deus produz pensamentos transformados, que geram emoções e sentimentos redimidos. Muitos cristãos estão, semana após semana, ao término e início de uma nova semana,
sofrendo com sentimentos de baixa autoestima, inadequação, rejeição, culpa, abandono, carência, medo, ansiedade, aceitação e tantos outros. A fé que purifica o coração não modifica o exterior, mas potencializa o interior, cuja transformação, cuja cura provém do Espírito, que age e opera nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, no nosso coração. O problema não está nos acontecimentos, não é o que iremos enfrentar durante essa semana, ou o que já experimentamos na semana passada, ou as lutas que você está diariamente a suplicar e lágrimas que estão sendo colhidas, como diz o salmista, num cantil. O problema não são os acontecimentos, o problema é a maneira como nós reagimos a eles. O problema não é ser circuncidado ou não. O problema é como reagimos ao poder transformador de Deus. O problema é como iremos nos portar perante a fé que purifica os nossos corações. E isso sim, é isso que pregamos, é isso que vivemos. Este é o Evangelho que nós estamos a anunciar, porque o Evangelho nos oferece transformação, cura, vida. Este Evangelho nos impulsiona a viver uma vida não mais baseada naquilo que estamos a experimentar, mas em como olharemos a realidade à nossa volta, como iremos interpretar as nossas vivências, como vamos julgá-las e como vamos reagir a cada uma delas. Percorrer a longa jornada de obediência da mesma direção, lado a lado, com relacionamentos com sabedoria e amor, significa viver com a mente transformada, para produzir emoções redimidas e uma espiritualidade madura e equilibrada. A discussão desse concílio, o resultado desse debate, deve ser edificação, crescimento, encorajamento, para que juntos, nessa longa jornada de obediência, a nossa mente transformada e as nossas emoções redimidas proporcione uma espiritualidade madura e equilibrada. A pergunta que nos conduz e que nos acompanha na semana que se inicia é se estamos preparados para uma vida inteira de mudanças diárias. A vida vai nos alcançando, a idade vai nos preenchendo, as mudanças diárias ocorrem, mas se somos controlados por aquilo que capturou os nossos corações, ou nós vamos nos inclinar para a carne, o qual cogita as coisas da carne, Romanos 8:5, ou se fomos e se estamos andando na verdade, iremos vivenciá-la dia após dia. Hoje, na nossa cultura, talvez o debate não seja se você deve circuncidar ou não. Hoje há muita conversa sobre liberdade de escolha. A nossa cultura quer propagar a liberdade de escolha, mas mudar é uma tarefa para a vida toda. Mudar
é uma luta diária de uma vida toda. E a nossa esperança está na liberdade em Cristo Jesus de que nós podemos mudar. E essa esperança, ela não está nos livros, não está nos conselheiros, não está nos métodos, não está nas regras. A esperança de uma vida de mudanças diárias com possibilidade é o nosso grande Salvador, que, cheio de graças, anulou o poder do pecado e colocou o Espírito de vida em nosso coração. E a partir da nossa fé, por meio desse Espírito e nessa caminhada, Ele nos purifica os nossos corações, as nossas mentes. O que Ele nos chama é para olharmos as glórias de Deus, além das mentiras do pecado. O que Ele nos convida é acreditarmos, por meio da fé, que Deus é maior e melhor do que qualquer coisa que o pecado possa nos oferecer. O que Ele nos chama é para abandonarmos com o arrependimento, sinônimo de fé, os desejos idólatras de nosso coração, que nos escravizam e nos corroem, e encontramos então a verdadeira e duradoura alegria e satisfação em Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, cheio de graça, que morreu por nós quando éramos inimigos de Deus, assim como diz em Romanos 5,10, em Hebreus 4,16, nos convida para nos aproximarmos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A fé que purifica o coração, purificando os seus corações pela fé, é o desejo que assim expresso e a oração que assim o faço. O texto diz que é o Espírito que nos conduzirá. E assim como em Marcos, quando Jesus diz: quando vocês forem presos, estiverem diante de tribunais, não se preocupe com o que vão falar. Tenha certeza de que o Espírito falará por meio de vocês. A certeza de que nós temos é que o Espírito os conduza nessa semana e que essa fé purifique os seus corações e que juntos, como uma família, como uma igreja, possamos então ajudar uns aos outros e recorrer, porque também precisaremos e precisamos de ajuda. Que assim seja a nossa semana, uma semana de relacionamentos com sabedoria e amor, cujos corações continuem sendo purificados pela fé que é capaz, com um grão de mostarda, mover montanhas. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Deus, eis o teu povo, homens, mulheres, crianças, adolescentes e jovens que o buscam. O teu Espírito que conhece os corações, ele sonda e fala, ele exorta, ele encoraja, ele desafia, ele conforta. Que esse Espírito que conhece os corações fortaleça-os na fé em Cristo Jesus. Que as nossas aparências, que as nossas máscaras, que tudo o que estamos a tentar fazer, a viver, seja para sermos aceitos pelos outros, por nós mesmos ou pelo Senhor. Que nessa semana e a partir de hoje, por meio do teu Espírito, sejamos conduzidos, forjados, moldados, unicamente pela fé que purifica os nossos corações. Que a tua graça e a tua misericórdia e que teu amor acompanhe nessa vida de discipulado. Para a glória e honra do teu nome é que oramos. Amém.
Minha gratidão à igreja, pastor Davi, pela confiança. Deus os abençoe grandemente.